Já teve burnout, essas coisas tipo, de esgotar de tanto… Eu tava trabalhando muito até a pandemia. Eu vou confessar que, assim, no início da pandemia, eu não sabia do que se tratava. E quando me disseram, vai cancelar o show, eu falei, yes! Folga, cacete! E aí, vou descansar um pouco, descansar. né? E aí, ali na primeira semana foi bom, porque eu dei uma grande desacelerada. Eu tava trabalhando muito, eu passava, tipo assim, uns 2 dias em casa só. E eram umas logísticas doidas. Hoje em Florianópolis, amanhã em Manaus e depois em São Paulo. Tipo, aquelas coisas de dormir em aeroporto, enfim. Muito cansada. E aí, no início da pandemia, eu fiquei presa em casa com todos os meus demônios e com tudo que eu tava empurrando pra debaixo do tapete. E eu nunca tinha feito terapia na minha vida. E começou. E aí começou o rendezvous em casa. Começou os negócios meio doidos, assim. Deu me sentir… Eu ficar presa com a minha ansiedade. Porque eu tenho um problema químico mesmo de ansiedade. Isso é uma coisa que me acompanha desde criança. E eu comecei o tratamento esse ano mesmo, né? Assim, a tomar remédio. Mas você sabia desde a infância e adolescência? A gente… Você diagnosticou agora. Eu me reconheci assim desde criança. Quando eu entendi que eu precisava de remédio, eu falei, putz, eu sou assim desde sempre. Mas assim, desde muito, muito sempre. E era pior, mas agora com as responsabilidades adultas… Eu tentei fazer terapias apenas durante um tempo. Mas teve um momento que eu entendi que eu precisava de um acompanhamento químico mesmo. Precisava de psiquiatra, que eu precisava tomar remédio. E isso é uma coisa que mudou a minha vida. A sensação que eu tenho é que eu saí de um nevoeiro. Parecia que as informações… Eu já sou virginiana, né? Aí eu sou perfeccionista que só porra. E aí eu já fico ali prevendo um monte de coisa. Com ansiedade, é tudo pior ainda. As coisas ficam meio lunáticas. Você começa a ter uns pensamentos, tipo, que não fazem sentido mesmo. E cantar tava se tornando um problema pra mim. Me apresentar tava se tornando um problema pra mim. E eu lembro que no BBB de 2020… eu nunca passei tão mal na minha vida. Eu tava torcendo… Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei. Eu tava torcendo pra acabar. Porque eu tava passando mal. Durante a sua apresentação. Eu tava tendo uma crise de ansiedade. E… porque eu tava há muito tempo sem fazer show. E o BBB de 2020, tava todo mundo em casa. Então eu acho que foi aquele momento que tava todo mundo assistindo o Big Brother, assim. Era a única parada inédita que tava passando na TV. E era aqueles shows lives, né? Era, e isso… E você sabia que o Brasil tava ali te assistindo, Eu sabia que isso, e foi o BBB da Juliette. Nossa. E aí… então o da Juliette foi o 21. Isso, porque o BBB de 2020… Verdade, o BBB de 2020 foi da Manu e eu apareci por vídeo. É verdade. Em 2021… que aí você tava lá. Isso, exatamente. Porque foi nesse ano que eu comecei a entender que o bagulho tava de olho. E aí, eu entendi que eu precisava de ajuda naquele dia. Que eu falei, como é que eu tô num lugar que eu amo tocar no BBB. É muito gostoso tocar lá. E eu gosto daquele programa mesmo. Então, assim, eu assisti. Então, tá lá, é um presentão pra mim. Eu saí de lá muito mal por não estar sabendo aproveitar aquele momento. Por não estar conseguindo aproveitar aquele momento. Então, assim, acho que 2020, 2021 foi um momento de lidar com uma questão crônica minha de muito tempo. E a minha vida mudou, assim, desde então. Que bom, né? Nossa, como é bom a gente cuidar da nossa cabeça. A gente precisa. A gente não fala muito sobre isso. E eu acho que, principalmente pra galera do corre mesmo, que pega ônibus todo dia, que… Galera, a gente não tem nem… A gente pensa, tem tempo pra isso? Não tem nem tempo pra isso. Às vezes não é nem só o dinheiro, às vezes não tem nem tempo pra isso, meu irmão. Tem que trabalhar, tenho que… E é impressionante como isso fez muita diferença na minha vida. E eu tenho certeza que pode fazer diferença na vida de muita gente. Todo mundo precisa de terapia. Saúde mental, né? Porque acho que é o grande problema do atual momento que a gente vive, né? Inclusive o momento que a gente vive no Brasil, que tá enlouquecendo todo mundo, né? Já tá tudo muito difícil. Estou por aqui.